Olá, pessoal. Primeiramente, dizer que é um prazer estar aqui com os meus companheiros. E esse é um programa piloto, né, do Partido dos Trabalhadores do município de Itanguá. E o nome é o Papo Te Abraça, né? Se você não abraçar o papo te abraça. É isso aí. Né? Mas falando sério, o propósito, né, desse programa é abrir um canal para a gente, né, do PT aqui de Itanguá, né, que é aquela galera mais progressista, a gente está podendo ampliar o papo, um debate municipalista, né, sobre questões do município, né, também divulgar propostas e visões sobre o desenvolvimento do município, né, debater temas de interesse da sociedade a nível nacional, estadual, né, tudo com respeito, atenção às ideias, né, e assim caminhando, né, forma de desenvolver um debate cordial, justo, né, e hoje a gente está aqui com nosso parceiro aí, Luiz Otávio, né, que ajuda a gente a desenvolver, né, vem ajudando a gente a desenvolver esse projeto, né, e como convidado, Luciano Cunha, né, um grande parceiro, que também pensa o desenvolvimento da cidade, que ajuda no debate, no desenvolvimento consciente, né, e vamos nos apresentar, né, agora no momento. Eu sou o professor Alan Coqueiro, né, eu sou secretário de Formação Política do Partido dos Trabalhadores aqui no município de Itanguá, e sou formado em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tenho uma pós-graduação em Histórias e Culturas Africanas, né, que faz um debate de relações raciais, né. Até o momento, estou pré-candidato a vereador em Itanguá, né, até o momento, não sei o que pode acontecer mais à frente, né, e espero que vocês possam estar participando, possam estar debatendo com a gente aqui hoje, em prol, né, do desenvolvimento, do livre pensamento, né. Se apresenta aí, vocês aí, meus companheiros. Vai lá, Luiz. É isso aí, Alan. Boa noite, meu camarada. Boa noite, Luciano. Boa noite, nossos amigos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. É um grande prazer de começar esse projeto aqui na página do Partido dos Trabalhadores. Acho importantíssimo esse debate para a gente poder estar alcançando aí o nosso campo, né? Principalmente aqui em Itanguá, as pessoas que pensam de forma coletiva, que querem construir propostas. E o partido serve para isso, né? Não tem outra função além disso. O partido é para propor ideias, é para dialogar, é para construir. E o Partido dos Trabalhadores aqui em Itanguá, se fizer esse papel, está cumprindo aí muito bem a sua proposta. Bom, meu nome é Luiz Otávio, eu sou servidor público aqui do município de Itanguá, sou também formado em História, pesquiso um pouco sobre a história regional, principalmente aqui da nossa região, né? E também acompanho de perto aí os acontecimentos da política nacional, né, no nosso estado, aqui do município também. E é um prazer a gente partilhar desse momento aqui. Olá, Luciano. Bom, boa noite. Meu nome é Luciano, né? Como já foi falado aí, sou professor de Educação Física. Se não fosse professor de Educação Física, seria professor de História, né? Fui funcionário público aqui de Itanguá de 97 a 2013. Hoje eu estou em Itaboraí, sou professor, carreira no município vizinho aqui, o município mãe, né? E estou em Itanguá atualmente, atuando no projeto Segundo Tempo, coordenador pedagógico do projeto Segundo Tempo. E com relação a essa questão política, ao Partido dos Trabalhadores,
Estou no PT desde 2000, se não me falha a memória, mais ou menos nesse período. Sempre fui muito simpático ao partido, né? Antes de me filiar, sempre fui muito simpático às ideias do PT. E estou muito feliz de estar aqui, junto com dois companheiros aí, um pouco mais novos que eu, né? Sangue novo chegando mais ou menos. No PT. Acho que o Partido dos Trabalhadores de Itanguá precisa dessa galera nova, precisa de vocês, porque a gente cansa, né? Mas a gente não desiste, a gente está aí, e satisfação grande estar aqui com vocês. Meio de cobaia aqui, né? Mas muito feliz de estar aqui junto com vocês aqui nessa live. Não, tá certo. Valeu, Luciano, valeu. Então, já para a gente, né, até dar início aí, na verdade, esse bate-papo, essa conversa, né? Luciano, como que você vê assim o cenário nacional após, acho que até um pouquinho antes, mas após a eleição do senhor Jair Bolsonaro, cara? Então, cara, é o que eu sempre falo, né? Esse assunto, esse momento histórico aí vivido, né, por nós, já me trouxe assim algumas discussões, algumas muito agradáveis, outras um pouco desagradáveis, mas o que eu sempre falo, cara, eu entendo, né? Eu entendo o voto do Jair Bolsonaro, eu entendo. Eu, lógico, não compactuo com as ideias dele, né? Não conhecia muito pouco como deputado, mas dois fatos motivaram essa minha decisão. Quando eu fiquei sabendo, não lembro quando, mas que estou muito ruim, né? Estou ficando velho, estou muito ruim de lembrar datas, enfim. Numa homenagem na Câmara Federal, uma homenagem ao deputado Rubens Paiva, né, em que ele agrediu a família do homenageado. E quando ele se declara fã de carteirinha do camarada lá que de brilhante não tem nada, né, que é o Ustra. Então ali eu falei assim, não, independente da proposta desse cara, eu não quero nem saber. Eu não voto, não dá para votar nesse cara, né? Mas assim, entendo, até pelo momento que a gente vinha vivendo, entendo quem vota nele, né? Sinceramente. O que eu não consigo entender é, atualmente, com tudo que a gente está vendo aí, algumas pessoas ainda defenderem, não vou dizer nem a pessoa, mas o governo, né? E me surpreendo ainda mais quando percebo isso, quando isso vem de pessoas que a gente até considera, né? Que a gente entendia que tinha umas ideias assim, mais próximas da nossa, um pensamento mais parecido, e a gente se surpreende com algumas pessoas apoiando, né, esse momento aí, esse governo que a gente está vivendo. Teve atrito na família, Luciano, ou não? Ou a galera aí é mais progressista mesmo? Muita coisa. Na família, na família, na escola, na rua, no futebol, geral, né, como dizem aí, né? É porque uma coisa que a gente observou muito, mas acho que não foi só eu, não. É esse acirramento, né? Virou uma coisa assim que saiu do controle, né? As pessoas passaram a se odiar de uma tal forma por conta de escolhas políticas impressionantes. Então, assim, a gente observou muito isso em 2018, mas eu percebo que isso era uma coisa que já vinha sendo, parece que construída há mais tempo. Não sei se vocês têm essa percepção também, mas desde 2013 eu já vinha percebendo já algo nesse sentido, né? Não sei se vocês também tiveram essa sensação quando houveram aquelas manifestações de 2013, né? Aquelas grandes movimentações chamadas Jornadas de Junho, em que as pessoas foram para a rua, principalmente com a pauta da questão do transporte público, né? Desencadeada ali em São Paulo,
E aquilo foi ganhando volume, foi entrando outras pautas, foi aglomerando outros assuntos, e dali eu percebi que aquele movimento que era muito legítimo, ele começou a ser cooptado por alguns pensamentos muito estranhos. Inclusive a uma rejeição à política. Né? Eu lembro que eu, na época, tinha saído candidato em 2012, aí saí do partido que eu tinha concorrido e comecei a estudar muito essa questão partidária, porque não sei se vocês passaram por esse momento, mas eu, durante muito tempo, acreditava que partido não tinha necessidade nenhuma. Eu achava que partido era desnecessário, era uma coisa desnecessária. Né? Eu acho que acreditava muito mais na pessoa, né? Naquilo que a pessoa colocava, do que propriamente no partido que ela estava. E estudando um pouco mais sobre essa questão partidária, né, e o nosso sistema democrático, eu fui observando que eu estava errado nesse pensamento, muito errado. Porque os partidos, eles são essenciais para a construção da democracia. Né? E naqueles movimentos, quando eu comecei a observar gritos assim de sem partido, aí me acendeu um alerta. E eu percebi que em outras pessoas também se acendeu esse alerta, que foi justamente essa rejeição aos partidos e automaticamente uma rejeição à democracia. Porque sem os partidos hoje, você não tem democracia. Eu não sei se vocês também tiveram essa mesma impressão, mas dali em diante a gente começou a perceber uma certa demonização da política. Como se tudo aquilo que viesse da política fosse ruim. Como se partidos fossem todos iguais, todos são ruins, ninguém presta, todo mundo que está em Brasília não presta, tem que jogar uma bomba lá, explodir tudo, acabar com todo mundo. E esse tipo de pensamento, eu acho que ele contribuiu muito para a ascensão do bolsonarismo, né? Que ele se apresenta como outsider, ou seja, um cara que está fora desse sistema. Né? Ele não é de partido, ele não é ligado à velha política, ele é ligado à nova política, sem dizer muito bem o que é nova política, o que é essa nova política. Né? E aí a gente percebe que era tudo uma farsa, a gente sabe disso. Né? Agora conseguiu enganar muita gente, né? Esse tipo de situação acho que ajudou muito a construir esse cenário que nós estamos hoje. Então, se a gente tentar compreender um pouco, né, a história da formação da sociedade brasileira, a gente vai ver que a base, né, a estrutura da sociedade brasileira, ela é formada pelo processo de escravidão. Ou seja, ela é formada pela violência, entendeu? Pela segregação. Então, isso foi há 100 anos atrás, entendeu? 100 e poucos anos atrás. Então, é recente ainda esse tipo de movimento. É recente ainda as pessoas se utilizarem da agressão, né? Se utilizarem da violência como forma de relacionamento, né? E isso é complexo. Isso talvez explique um pouco, né, uma postura, né, que, sei lá, eu acredito que da década de 80 para cá ela foi um pouco reprimida, né? Da redemocratização para cá ela foi um pouco colocada ali debaixo dos panos, né? Como racismo, como segregação através de violência e tudo mais. Isso não foi tão divulgado assim, né? E a partir de um dado momento, isso se meio que não tem como mais você esconder esse tipo de situação, entendeu? E as pessoas, né, elas ficam encabuladas, né, quando se colocam percebidas nesse tipo de violência e procuram uma referência, né? Ou seja, e a referência que representa essencialmente essa estrutura, né, essa estrutura ainda antiga, né, baseada na força, né, baseada na violência, a sociedade se identifica com uma proposta mais agressiva de política, mais agressiva nas relações sociais,
mais agressiva, de apontar, pautada no fake news, entendeu? Então, eu não vejo, talvez, isso como algo novo, né? Como colocam, é um fenômeno, um grande fenômeno. Eu não consigo ver isso. Eu acho que isso já estava, né, conosco, isso já estava na sociedade brasileira, esse tipo de movimento, né? E ele meio que ressurge, né? Você reprime, né? Você segura ele em determinado ponto, até um ponto onde ele não consegue mais se retrair, né? E procura uma referência, né? Então, aquele coleguinha que era essencialmente racista, né? O que ele faz? Ele nega que ele é racista, né? Ele nega essa questão e fica procurando uma referência, né? Ou seja, pô, será que tem alguém aonde pode refletir isso que eu sinto, né? Porque se isso refletir em alguém, né, eu não sinto tanto. Ou seja, e aparece o senhor Jair Bolsonaro, né, como alvo, né, como aquele que atrai, né? Ele produz e atrai como foco, liberando assim aqueles que se sentiam meio que aprisionados, né, não podendo sinalizar o que realmente pensa, o que realmente quer de verdade, né? Essas pessoas ficam liberadas. É interessante essa questão da generalização. A gente não pode, né, principalmente agora, generalizar no sentido total, mas a gente tem que entender que a sociedade brasileira, a estrutura dela, a total estrutura dela é pautada no racismo, é pautada na violência, entendeu? Contra o outro. Eu sempre cito um termo que se o racismo e a violência, né, a violência é pautada no racismo, acabar hoje, o Brasil acaba. Entendeu? Acaba. O Brasil acaba. Né? Falar, ó, acabou o racismo hoje aqui no Brasil. Né? Acabou o país. Pô. É outra coisa. Vai criar outro país. Nós vamos ter outro país. Entendeu? Isso. É porque a diferença é muito grande, né, Alan? De salários, de representatividade, ainda é muito grande, né? Sim, é enorme. Entendeu? E isso é a base da nossa sociedade. Né? Então, eu acredito que o bolsonarismo ele representa realmente, né, a estrutura, uma estrutura da sociedade sem cortinas, né? Sem a máscara. Você retira, é isso aqui que é a sociedade brasileira. Né? Agora cabe a gente, né, do campo progressista, no campo de combate, cabe a gente lutar, né, dentro das arestas da democracia e buscar retomar, né, o espaço, esse espaço que é importante para a sociedade brasileira e para o desenvolvimento do país, pô, como um todo. Entendeu? Isso aí. E aí, Luciano? Eu queria só pedir desculpa porque eu tô no celular. Eu queria pedir desculpa a vocês que eu tô no celular e o meu celular tá tocando aqui direto. Eu devo ter mexido aí, né? Teve um período aí que eu não te ouvi, Alan, né? Eu não te ouvi, mas eu queria falar o seguinte, cara. Diante de todo esse cenário histórico, político aí que a gente vive, né? Eu queria trazer um pouco mais assim para nossa época. Né? O Luiz Otávio falou aí de um período aí de 2013, do movimento popular, um movimento nas ruas e tal. Eu, né, me lembro muito daquele movimento do início da década de 90, até porque foi a primeira vez que eu votei para presidente e o Brasil estava um tempão aí, né? Não vou falar como historiador, como professor de história, vou falar como professor de educação física, mas o Brasil estava muito tempo sem população sem poder votar em presidente, né? Uma eleição direta. E a gente teve aquele movimento da direta já, né? Eu vi aquilo na televisão e tal, e veio aquela eleição do Collor, que sinceramente, para mim, caiu de paraquedas, né? E aquele movimento estudantil,
né, do início da década de 90. Então, assim, eu acho que desde ali, essa galera que a gente chama, né, que a gente sabe que é da extrema-direita, e talvez até bem antes, eles eles ficaram, eles continuaram ali, né? E agora, nesse momento atual, eles se manifestaram. Mas eu acho que essa galera que aparece hoje, que fala esses absurdos que a gente vê aí, essa galera sempre esteve lá, né? Sempre esteve ligada a ao poder, né? E agora eu lembro que em 2015, sabe, um trabalho que a gente foi fazer, eu tava fazendo ainda a minha especialização em Niterói, e o professor pediu um trabalho que era para a gente pegar jornais velhos, né? Jornais antigos, e a partir dali pegar uma matéria daquele jornal e comparar o momento histórico, o momento que a gente estava vivendo. E eu lembro que eu peguei um artigo que falava de um ataque de um pessoal ligado, um ataque a homossexuais ali naquela praça de Niterói, ali em frente à Plaza, ali naquele caminho Niemeyer. É um ataque de pessoas, depois que cometeram aquele ataque, eles se identificaram como seguidores da KKK, né? Ku Klux Klan, acho que é isso. E eu achei um absurdo, né? Mas eu lembro que o pessoal falou, não, mas essa galera tá aí. Eles estão aí, eles estão andando nos coletivos, eles estão se reunindo nas praças, nos apartamentos, sei lá. Eles estão aí no meio de nós. E agora parece que essa galera veio com força, né? Eles estão aí meio assanhados, né? Isso é outra coisa que preocupa a gente. Vocês que são de história, né? Muito preocupante isso, cara. Isso vai muito de encontro, Luciano, que você está falando. Esse dia eu assisti uma entrevista com uma pesquisadora e ela estuda justamente esse fenômeno. E ela disse uma coisa que eu concordo e vai muito de encontro com o que você está colocando, que o bolsonarismo ele é maior que o Bolsonaro, né? Por quê? Porque o Bolsonaro ele potencializou esse sentimento que você está colocando. Eu, particularmente, porque assim, o que a gente tem visto? A gente tem visto movimentos violentos, movimentos muito ligados à extrema-direita, alinhados ao bolsonarismo, né? Alinhados ao Bolsonaro. O próprio fundador aí do Ku Klux Klan chegou a dizer que ele se parece muito com a gente, se referindo ao Bolsonaro, né? Ele pensa muito parecido com a gente. Então, isso assusta, né? Porque a gente não quer isso para a nossa sociedade. Nós queremos uma sociedade construída para todos, né? Coletiva. O Brasil ele é diverso. O Brasil tem que ter espaço para todo mundo, porque vive vários segmentos, né? E o Brasil tem que ser assim. E é triste a gente observar pessoas querendo eliminar o diferente. Então, esse é o grande problema hoje. Essa ideia de que o outro que não pensa como eu, ele precisa ser eliminado. Ele precisa ser retirado da sociedade. Então, esse tipo de coisa a gente não pode aceitar. A gente não pode deixar isso passar. Eu lamento que a gente ficou muito tempo calado, deixando esse tipo de fala crescer, e agora a gente está vendo aí um resultado, né? Não sei se o Alan pensa também dessa forma, o que você acha? Não, com certeza. Ô, Luiz Otávio, só complementando aí, eu acho que eles não digeriram, esse pessoal, até hoje, o impeachment do Collor. Eu trago assim, muito pelo meu tempo, né? Eles nunca digeriram esse impeachment do Collor. Aquele movimento da rua, dos estudantes na rua, eles nunca aceitaram isso. E eles sempre estiveram lá, sabe, nos bastidores, esperando o momento para aparecer, né? Eu acho que é isso. Na verdade, né, isso talvez seja um reflexo também de um contexto internacional, né? Eu sempre pontuo que as questões internacionais influenciam bastante no contexto nacional, né?
não é única e exclusivamente o que acontece dentro do país que te dá os parâmetros. Na verdade, por exemplo, nas manifestações de 2013, a gente tem que perceber que já em 2011, se eu não me engano, né, você já havia movimentos de manifestações patrocinadas, né, no Oriente Médio, onde alguns governos... A Primavera Árabe, né? No caso da Primavera Árabe, onde alguns governos, tidos como ditatoriais, né, eles caíram, né, ou seja, então esse tipo de movimento, ele vem ele vem evoluindo, né, 2010, 2011, 2012, e 2013 ele chega no Brasil. Mas o mais interessante é a gente notar que ele chega no Brasil juntamente com uma medida da OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que influenciou o mundo todo, né? Influenciou diretamente o Rio de Janeiro e o Brasil, né? Que foi a queda do preço dos barris de petróleo. Na verdade, hoje já se vê um pouco mais claro que esse movimento da OPEP teve como objetivo afetar a Rússia, porque por causa da questão da Crimeia, né? Ou seja, a União Europeia não contava naquele momento ali com a perda da Crimeia, ou seja, então porque a Crimeia, né, para quem não sabe, é uma das regiões produtoras de petróleo na Europa, né, naquela região ali. A Rússia vem, anexa a Crimeia ao seu país, à sua nação, né, ao seu território, e automaticamente as medidas naquele momento, 2011, 2012, as medidas do governo Maduro, olha que interessante, né? Acaba vindo com um certo efeito positivo na sociedade, principalmente a distribuição de renda, né? E essa renda, ela era derivada do petróleo, né? Ou seja, do comércio do petróleo. Então, você tem um movimento direcionado à Rússia, você tem um movimento direcionado à Venezuela, e você tem um movimento também que afeta diretamente o Irã, porque o Irã, naquele momento ali, você tem uma mudança de governo, né? Você tem manifestações ali que vão culminar com a eleição do Khomeini, e você tem uma relação ali muito mais próxima entre a China, o Irã e alguns estados ali do Oriente Médio. Ou seja, isso afeta diretamente essa relação. Nisso que afeta essa relação, afeta também a organização política, né, industrial do Brasil. Porque é nesse momento que surge a refinaria aqui, né? Porque tudo que sinaliza bota na conta da corrupção, né? Ou seja, não isso é falso, isso é totalmente falso, né? As perdas das petroleiras, por causa desse movimento da OPEP, se eu não me engano, a petrolífera que menos perdeu 100 bilhões. Então, não é algo simples de se entender, né? Só que a mídia brasileira, nesse momento, canaliza, né, esse prejuízo internacional dentro de uma lógica do PT, onde o Partido dos Trabalhadores é o culpado, né? E é uma questão também, aí eu abro um parênteses, é uma questão também, porque, na verdade, existe você tem uma campanha contra o PT, né? Você tem, né, na cabeça das pessoas a criação do indivíduo PT, que é uma coisa fora de série, que o PT é um CNPJ, é uma sigla, né? Vira uma entidade, né, Alan? Vira uma entidade. Entidade. Exatamente. Onde você pode jogar toda a culpa, né? Exatamente. Ou seja, não é dessa maneira, entendeu? Mas voltando aqui à questão da OPEP. A OPEP diminui o preço do petróleo, né? Ou seja, o subsídio que era utilizado, né, principalmente no Rio de Janeiro, para financiar as políticas públicas, eram derivados dos royalties do petróleo, toma um tombo.
nisso que toma um tombo a sociedade, né? Aqueles investimentos que eram feitos ficam abalados, o seio da sociedade, né, acaba identificando, por causa da propaganda, né, que o indivíduo PT é o culpado, mas na verdade não é, né? E aí você canaliza forças juntando as manifestações, né? A manifestação que via com um propósito, você aí, né, nesse movimento acaba se revertendo, né, a outros caminhos, né? E caindo dentro do que os grandes conglomerados, né, do que a elite propõe. Ó, vamos tirar eles do poder, já distribuíram renda, segundo, né, a elite, já distribuíram o que tinha que distribuir, abriram a universidade que era feudo da classe média, né? O pobre não tinha nenhum tipo de acesso à universidade, já fizeram já o que tinham que fazer, vamos retirar essa turma do poder, vamos culpar eles por todo esse processo, né? E a sociedade brasileira não tem obrigação, né, de entender de contexto internacional, né? Acaba se nutrindo em informações das grandes mídias, né? E a grande mídia passando aquela informação seguidamente, acaba contaminando a mente das pessoas de uma maneira de que uma mentira contada muitas vezes elas acabam se tornando verdade. E isso te dá um contexto em 2014, em 2015, que leva a presidente Dilma a um golpe, né, parlamentar baseado nessa estrutura, né? O Michel Temer entra, né? Aí falam, né? O engraçado é que sinalizam. Ah, mas o Temer era vice da Dilma. O Temer era... Se fosse, então, a mesma coisa, a mesma estrutura, era para ele ter seguido a mesma linha de política. Mas não, ele faz tudo ao contrário, né? A ponte para o futuro é um desastre, né? Com aquelas medidas para poder flexibilizar o emprego, que hoje, eu me lembro até hoje, iam gerar 6 milhões de empregos. Cadê 6 milhões de empregos, cara? Ao contrário. A reforma trabalhista, flexibilizaram lá as leis trabalhistas, tiraram vantagens do trabalhador, né? Meios do trabalhador se manter, automaticamente a informalidade cresce, né? O Temer sai do contexto, com a mídia ainda ligando, aí as pessoas ainda ligando Temer e PT, entra o Bolsonaro, propõe uma reforma da Previdência, que é um desastre. O modelo da reforma da Previdência hoje é um desastre total, né? E gera, né, no momento da gente poder criar força para poder combater essa violência causada à sociedade brasileira, aos trabalhadores, vem a pandemia. Vem a pandemia e nos coloca nesse contexto tudo conturbado. Terrível. Mas, Alan, só lembrando aí, você falou sobre 2015, 2016, e falando sobre a questão do golpe, né? Em 2016, eu lembro que muita gente da direita falava assim, não, primeiro a gente tira a Dilma, depois o resto. Só que o resto ficou, né? Esse resto até agora não saiu, né? Não, esse resto continua. Continua. Mas, Alan, você falando sobre a questão da pandemia, aproveitar aí a presença do nosso professor de educação física aí, né? Nosso ilustre amigo Luciano. Saber do Luciano como é que ele está vendo aí esse momento, principalmente como profissional da área de educação, Luciano. E da área de esporte, né, também, momento em que o esporte está meio assim, confuso, né? Ontem nós tivemos o jogo do Flamengo aí, o retorno do Campeonato Carioca, muita polêmica, gente concordando, gente discordando, uns acham que é importante voltar, outros acham que é melhor esperar. A pandemia, né, como a gente está vendo, ela não atingiu ainda o seu estágio máximo. Então, como você está vendo esse momento aí, Luciano? Então, é um momento que a gente não esperava viver, lógico, e que a humanidade, eu acho que nós não estávamos, ninguém na Terra, no mundo inteiro, a gente não estava preparado para isso, né?
como profissional de educação física. A educação física, ela flerta ali com a educação e saúde, né? Então, assim, acho que a atividade física, a educação como qualquer outra área, eu acho que é o momento da gente ouvir que a gente deve ouvir, né? Os médicos, os institutos de pesquisa, a OMS, né? O que faltou no Brasil, acho que foi muito isso, né? Então, independente de qualquer área, a gente tem que ter os cuidados necessários. É algo novo, algo desconhecido. O Covid é desconhecido, né? Eu testei, não tem problema nenhum em falar isso, testei positivo, né? E sei, talvez seria um assintomático, né? Mas eu acabei passando por um processo, tendo alguns sintomas muito desagradáveis, e reforço aquele coro de que não é uma gripezinha, né? Todo momento eu lembrava da fala do cara que de repente tinha que estar buscando, criando políticas públicas, buscando meios de acalmar, orientar, ajudar a população, e a gente não viu isso. Isso para mim foi o ponto negativo desse momento que nós estamos vivendo. Nós vamos contar isso lá na frente, né? A gente, o mundo já viveu outras pandemias, mas a gente não estava lá. Nessa a gente está. Então nós vamos contar, nós estamos vivendo essa história, esse momento histórico. Nós vamos contar isso lá na frente. E a gente tem que falar qual foi a atitude do nosso presidente. A gente não pode esconder. Principalmente quem pegou essa gripezinha. Que ele fala, isso revolta, eu falo com uma certa revolta, porque isso revolta a gente. Sabe, é revoltante. Então, assim, vejo também, igual o Luiz Otávio comentou aí, né? Essa questão da atividade física. A atividade física é importante, mas a gente tem que ter os cuidados necessários, né? Eu vejo as pessoas discutindo, principalmente pessoas, donos de academia, tem que abrir academia, não pode, não pode. Não sei, gente, vamos seguir as autoridades da área, vamos ter os cuidados, né? Vai abrir academia? Beleza, vai abrir, mas a gente tem que ter os cuidados, e vai ser difícil. Então, principalmente os donos de academia não estão pensando nisso, né? Não vai ser tão fácil atender a esse público. Eu vou para academia, mas eu vou ser um cliente dos mais exigentes, né? E assim como eu, terão vários. E eles têm que estar preocupados, sim, é legal, tem que ter, a academia tem que estar aberta, tem que oferecer o serviço ao cidadão, a atividade física, que, né, a gente sabe dos benefícios da atividade física, não precisa estar falando aqui, mas ele tem que entender também que ele tem que cumprir um monte de medidas determinadas pelos órgãos ligados à saúde, né? E parece que eles não estão pensando nisso. Tomara que eu esteja enganado, né? Com relação ao esporte, que você comentou também, né? Eu nem sabia que ontem tinha acontecido o jogo do Flamengo, né? Mas, enfim, a gente sabe que por trás disso também tem muita questão política envolvida, sabe? A gente sabe que tem uma grande emissora por trás disso aí. A gente sabe que tem uma briga aí, né, com essa emissora, se é boa, se é ruim, sei, vamos discutir talvez em outro momento, mas tem uma questão política por trás disso, né? Tem o sindicato dos atletas, que estava falando uma coisa e de repente mudou, né? O discurso mudou aí no meio do caminho. Então, assim, vamos ver, a gente tem que ouvir, tem que seguir as orientações de quem tem um domínio, né, da situação, principalmente da área da saúde. Não é as coisas de qualquer jeito, né? Vamos fazer como tem que ser feito. Vai abrir o comércio, mas vai cumprir ali o comerciante, ele quer abrir o comércio dele, mas ele tem que seguir as normas. Tem que ser determinadas normas para ele abrir o comércio. Claro que a gente não está aqui querendo que a empresa feche, né? Que a loja tal, a loja A, a loja B, tenha que fechar suas portas. Ninguém quer isso. Nós não queremos isso. Mas a gente não quer também que esse vírus continue causando esse pânico na população. Pessoas adoecendo, pessoas que vão passar essa pandemia, vão sobreviver a essa pandemia,
e vão ter que procurar urgentemente um psicólogo, um psiquiatra talvez, né? É uma coisa séria. É verdade. Não é uma gripezinha. Né? Mas assim, eu com relação ao esporte, Luciano, complementando, o que me preocupa é porque o que a gente tem observado é um certo relaxamento com as medidas. A gente está vendo assim, já algumas pessoas já andando sem máscara. Você já vê o pessoal indo muito mais para a rua do que o habitual, do que o que estava acontecendo há 2 semanas, há 3 semanas atrás. E quando você tem um jogo de futebol acontecendo, tudo bem, ali naquele ambiente é um ambiente controlado. Os jogadores, os profissionais que vão atuar no jogo, todos eles com certeza vão ter ali todo um aparato para que não haja contaminação. E mesmo assim é perigoso, né? Porque o jogador ele não vive numa bolha. E nem todos aqueles profissionais estão numa bolha. Eles vão para casa, eles, enfim, realizam atividade como qualquer outra pessoa normal, né? Mas isso acaba, às vezes, estimulando outras atividades. O camarada, de repente, vai passar o jogo do Flamengo hoje. O que ele vai fazer? Ele vai no mercado, vai comprar carne, vai comprar cerveja, vai fazer um churrasco. Entendeu? Ele vai, sabe, chamar um amigo para ver o jogo e tal. Enfim, as consequências é que preocupam, né? E é isso que a gente tem que estar atento para que a pandemia ela não se estenda mais e cause mais mortes, mais vítimas. Hoje o Brasil assim, é um dos países que mais tem tido casos, que mais morrem pessoas. Então, para onde a gente está indo? O caminho é esse que a gente está seguindo. Né? Isso é muito preocupante. Não é isso, Alan? O que você pensa também? Não, com certeza. E quando a gente fala em não sair e tudo mais, né? A gente não está querendo que os comércios quebrem, que nem o Luciano colocou aí. Ninguém quer isso, cara. Isso é a falta de honestidade intelectual você sinalizar uma questão dessa. Estão querendo fechar tudo. Não é assim, cara. Né? Mas existem exemplos de outros países, de outras regiões, que a gente não pode desprezar, cara. Entendeu? E qual a dificuldade de se fechar? Por exemplo, Milão ficou fechado 20 dias quase, cara. Entendeu? Mas você quer comparar Tanguá com Milão? Não é isso, cara. Se lá por 15 dias, será que a gente não pode também, cara? Dado, né? Mas também não é de qualquer maneira. Dado um aumento circunstancial, um aumento gigante no número de contágios. Eu estava com dados aqui, por exemplo, dentro de um período de um mês, o contágio na cidade de Tanguá, cara, aumentou 380%. Entendeu? Aí falaram assim, deram a seguinte sinalização. Mas aumentaram o número de testes. Não, tá ok, mas aumentou 380%. Entendeu, cara? O que significa isso? Cara, assim, aumentou 30%. Não, beleza, tem 30% aqui, 50%. A gente faz esse tipo de ação. Cara, mas são 380%. Entendeu? Se a gente mantiver esse ritmo no próximo mês, vão ser mais de 1.200 pessoas infectadas. Você está entendendo? Uma cidade com 35 mil habitantes. Tem gente que acha que 1.000, numa cidade com 35 mil, está razoável. Entendeu? Não, está razoável, é um número baixo, não morreram 3 pessoas hoje, não morreram, ou seja, né, as pessoas sendo vistas como número, né? Então, não é assim, cara. Né? A gente tem que ter mais estratégia, né, para tratar dessa questão. E o mais importante, não precisa ser um gênio. Olha o que aconteceu, né, as ações que foram tomadas em outras praças que conseguiram, que deram certo. Qual é a dificuldade de se copiar, né? A ação de um outro país, de uma outra cidade, que conseguiu um certo controle, né? Ou seja, eu vejo dessa maneira, que se mantiver esse aumento progressivo, né,
a gente vai ter que tomar medidas que, né, eu acredito que o poder, a gente, não, né, no caso, o poder público vai ter que tomar medidas que venham a dar alguma resposta, entendeu? A dar alguma resposta. Eu vejo dessa maneira, né? O Alan, e Tavo, você está falando aí a questão do futebol, né? Da aglomeração e tal. Lógico que é o que eu estava falando. A gente precisa do esporte, a gente precisa do lazer. O lazer é fundamental para a nossa saúde. Fundamental. Principalmente para a nossa saúde mental, né? Mas, assim, eu acho que é isso, como eu estava falando, é isso que está faltando, orientação, principalmente do governo federal, né? Se vai passar o jogo de futebol, faça uma campanha orientando as pessoas para evitar essa aglomeração. Sabe, uma coisa didática, mas uma linguagem bem próxima do cidadão. Porque é legal a gente assistir uma partida de futebol do nosso time de coração e fazer um churrasquinho com os amigos. Isso é muito bom. Mas nesse momento não dá. Então tinha que ter uma campanha orientando, galera, vai voltar o futebol, mas olha só, evita isso, sabe? E é isso que a gente esperava do nosso líder. E a gente não viu. Sabe, são coisas simples. Se a gente fosse ficar falando aqui, a gente ia ficar falando até amanhã sobre o que poderia. E não é nada complicado, não é nada difícil, sabe? Mas é o mínimo que a gente esperava e a gente não viu. E, assim, mudando um pouco aí da área, né? Em cima do mesmo tema, mas mudando um pouco da área. Eu não sou muito de essa área, na área econômica, isso não me interesso, não gosto, não entendo. Mas a gente vê especialistas falando que, né, vocês devem ter ouvido isso também, o governo liberou um dinheirão para bancos, sabe? Que são as instituições que mais faturam no país. E tinha uma intenção. Deu um socorro e tinha uma intenção. Só que esse socorro aos bancos não teve ali umas regrinhas necessárias. Ele não foi. Criaram um monte de burocracias ali, enfim. Né? O dinheiro ficou com o banco. E para liberar um dinheiro aí, sabe, reais, que a oposição parece que chegou a pedir um salário mínimo e o governo queria dar 200, e aí chegou num acordo ali, nem eu nem você, né, 600, né, foi aquela polêmica toda. Então, assim, né, o que está pensando, o que está se fazendo para o povo, né, que política pública está sendo pensada diante dessa pandemia? A gente esperava isso desse governo, do nosso presidente. Ele é o presidente do país que a gente vive, né? A gente não votou nele, acredito que vocês não votaram, eu não votei. Mas a gente esperava, ele é o nosso presidente. A gente esperava uma atitude do presidente, a gente não viu, é isso que me preocupa, é isso que me... Sabe? E a gente ainda vê pessoas inteligentes, pessoas do bem, sabe? Defendendo uns atos desses. Quer dizer, para quem tem muito, tudo. E para quem não tem nada, né? Aquela história, né? O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. É isso aí. É isso aí, né? E no contexto do município, Luciano, o que você acha? Como que você vê essa situação política, né, cara? Esse momento político unido a essa questão de pandemia? Como é que você vê essa questão aqui? Então, cara, na questão, vamos ampliar esse tema, então, né? Eu participei de todos os governos até aqui, né? E eu tenho amigos, dei bem com todo mundo, nos 3 governos. Eu comentei uma vez com uma pessoa lá do primeiro escalão, né, do governo atual, do governo Valber, né? E eu falei assim, olha, eu não sei nem se eu me expressei direito, mas eu quis dizer o seguinte, olha, eu já passei por tanta coisa aqui, e eu cheguei num estágio que, assim, hoje eu sou tanguá. Se precisarem de mim, se eu puder ajudar de alguma forma, tô lá.
né? Independente do governo, da sigla que está da sigla partidária que está no poder. Entendeu? Eu tô para somar, eu não consigo não somar, né? E eu acho que cada governo teve o seu destaque, teve sua contribuição, né, nesse nosso município que não é mais adolescente, ele já é jovem, entrou ali na juventude. Eu acompanhei um pouco desse processo de emancipação, né? Vivenciei bem aquele momento ali. 25 anos esse ano, né? Foi onde eu falei no início, né? Eu falei no início, né? Foi onde eu comecei a me interessar, né? Eu estava nesse período, já tinha terminado o ensino médio, então no ensino médio a gente sempre tem um professor que às vezes influencia a gente um pouquinho em alguns pensamentos, né? Sempre os professores, né? E aí logo depois veio esse movimento de emancipação de Tanguá e foi muito legal, cara. Um movimento muito legal, muito positivo, né? De luta. Eu lembro uma figura que vai ficar marcada assim para mim é o Breno Caputo. Eu lembro do Breno, cara, com uma pastinha na mão, com a camisa Eu Amo Tanguá, pegando o ônibus ali na praça, naquele ponto antigo ali, e indo para Alerj, cara. Falar com o deputado Paulo Duque para agilizar o processo de emancipação de Tanguá com o governador, que era o Marcelo Alencar, se não me falha a memória. Então, assim, foi um movimento legal. E eu, assim... É verdade. Depois, né, nem esperava, mas acabei passando pelos 3 governos. Né? Entrei em um cargo comissionado, depois eu fiz o primeiro concurso de Tanguá, passei, né? Muita gente não sabia que eu era concursado, então as pessoas às vezes falavam do governo Carlos Pereira que ia entrar na prefeitura e ia me tirar, né? Não diretamente para mim, né? Mas para aquele grupo que ninguém sabia que eu era concursado, e eu ficava quietinho a mim, ia me tirar, né? Mas enfim, eu me dou bem com todo mundo, cara. Hoje mesmo uma pessoa me parou na rua e falou assim: rapaz, eu tive com o Rodrigo falou muito bem de você, né? Não, legal, eu ouço isso assim, com uma certa alegria, com muita alegria, né? Eu gosto muito de Valquíria, me dou muito bem com Valquíria. Valquíria também está passando um momento difícil, né? Particular, até o governo Jailson, Luiz Otávio, que eu acho que eu conheci melhor nesse governo de Carlinho. Então, assim, eu tento buscar as coisas boas da política, principalmente a política municipal. Eu gosto muito de discutir a questão no micro também. Eu achei legal você puxar esse tema aí, Alan, que eu acho que muita coisa ela parte do micro para o macro, né? E eu acho que a política de Tanguá, a política municipal, ela está precisando de algo novo, cara. Eu acho que até por isso que a gente está aqui também, né? Porque acho que se não fosse vocês, eu não estaria aqui, né, participando desse momento, desse bate-papo, né? Porque são pessoas novas, com ideias novas, de Tanguá. Eu acho que a gente precisa disso. Está faltando na política, resumindo, o momento político municipal, eu acho que está faltando um pouco isso, cara. O pessoal de Tanguá, a juventude tem que estar mais presente. Eu lembro que na época da emancipação a gente tinha uma galera, sabe? A gente tentou até criar um movimento, na época era o Tanguarte, acho que era isso, Tanguarte, mas a maioria era a galera das bandas de rock que a gente tinha, né? E os nossos fãs, né? Eram muitos fãs que a gente tinha, né? Então a gente fazia aquele movimento na rua, na festa da igreja. A gente invadiu uma vez a festa da igreja, botou uma barraca clandestina. Eu conheci a Alan depois, a Alan já é outra geração, ela é mais novo, né? Só tomando aquela cantina da Serra, né, Luciano? Legal, cara. Isso, a gente fazia um movimento, cara, e era legal. A gente, de certa forma, a gente participou, a gente incomodou de alguma forma. Né? Sabia que tinha uma galera ali. Desse grupo, talvez vocês não saibam. Desse grupo saiu o Luciano Lúcio. Luciano Lúcio, a primeira vez que ele foi candidato a vereador em Tanguá, ele foi candidato pelo PT, né? O Luciano, hoje a gente não tem... Eu acho que as nossas ideias não batem mais, né, politicamente. Mas a gente gosta de rock. O Luciano esteve aqui na minha casa semana passada e me deu um monte de CD que ele tinha ganhado. Então, assim, a gente preserva a amizade, mesmo não tendo, mas acho que nada a ver politicamente. Mas lá atrás,
né? Luciano, na primeira eleição de Tanguá, ele foi candidato a vereador e foi um cara que me influenciou muito politicamente. Né? Eu fico até meio, né, tem um sentimento meio estranho que eu não sei definir hoje, né? Ver Luciano no PSDB, não sei se ele está aí me vendo, né? Ouvindo eu falar isso, mas ver Luciano hoje no PSDB, eu não me, sabe, não é nada ruim, mas é como se fosse uma cicatriz que ainda não, sabe, ainda incomoda, sabe? Eu não consigo ver aquele cara lá de trás no PSDB hoje, né? Direita, assim, né? E falando umas coisas assim, querendo. Mas enfim, a gente continua sendo amigo, mas na política estamos muito longe. Mas voltando lá que eu comecei a falar, já me perdi, já né? Falei que não era para falar aí. Eu acho que eu sinto falta disso, cara, dessa juventude, dessa molecada do primeiro voto, sabe? Eu lembro que o Elinho, uma época, fez isso no colégio, no Francisco Leal, né? Não sei como é que está hoje, mas eu sinto falta disso, dessa molecada do primeiro voto, sabe? Do novo. Eu acho que Tanguá está precisando disso. Agora fala vocês aí, que eu acho que eu já falei demais. Então, tem um comentário aqui, Luciano. Aqui do Elcinei Vieira Rocha. Luciano, Conheço, parceirão, Ney. Quantos campeonatos fizemos juntos? Empresarial. Muitas histórias. Obrigado a participação, Elcinei. Então, legal. Né? Eu Cinei, né? Eu acho que eu Cinei. Isso, eu Cinei, não é? Isso. Ney, né? Parceirão, Ney. Então, uma das propostas desse espaço aqui, Luciano, era exatamente a gente poder debater também, né? Para a gente poder conversar sobre o município onde a gente mora, né? Para a gente poder trocar ideias, né? Não tem, assim, uma proposta de ataque ou tudo mais, mas é simplesmente a gente claro. Chamar a juventude e para a gente trocar ideias, para a gente se reunir, né? E poder estar conversando, né? Bate-papo sobre o município, sobre o Brasil, sobre como a gente vê o estado do Rio, né? Principalmente nesse momento onde as pessoas, a maioria, né, está enclausurada, né? Uma boa maioria não, né? Uma boa parte, né? E o propósito desse espaço é esse mesmo. E você, Luiz, como você vê essa questão, esse momento do município, esse momento que mescla pré-campanha eleitoral com Covid? Como é que você vê esse momento? Bom, o foco agora, eu acho que tem que ser controlar a pandemia. Acho que não tem outra questão mais urgente, mais importante do que essa, né? E a questão eleitoral do município, eu acho que a gente está vendo já algum desenho aí, alguns candidatos se colocando, a movimentação já acontecendo. E o que a gente sempre torce, Alan e Luciano, é que a coisa aconteça da forma mais democrática possível, né? Que os candidatos se enfrentem no campo do debate, se enfrentem no campo das ideias e que possam demonstrar de forma clara o que pretendem fazer ao chegar na prefeitura. Porque, assim, eu há muito tempo eu já não acredito em pessoas. Para mim, eu observo, lógico, o histórico, né, da vida pregressa do candidato, mas o que eu quero ver é a proposta, são as ideias. E a gente percebe aí que esse tema da saúde, agora muito em voga por conta da pandemia, deve ser cada vez mais levado a sério, né? A gente tem que ter uma estrutura de saúde boa, a gente precisa oferecer isso não só agora, mas pensar para o futuro, porque eu, particularmente, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho ouvido, eu acompanho muito o Átila Yamarino, que é um grande virologista, né? Ele faz umas lives no YouTube muito interessantes. Enfim, a perspectiva, gente, é que esse ano, próximo ano, a gente ainda vai ter muita dificuldade, sabe? Até chegar a vacina realmente, assim, que possa ser definitiva, a gente tem o risco aí de acontecerem novas ondas de contágio.
Então, a gente precisa estar atento o que os candidatos vão estar propondo nessa situação, né? Como eles observam. Então, tem historinha, tem que botar a cara e dizer, olha, eu penso assim, eu quero fazer assim para o município. Então, abracinho não me convence, graças a Deus nem pode dar agora, entendeu? A gente já se livra dessa. Beijinho também não adianta, entendeu? Aperto de mão, tapinha nas costas, comigo não cola, entendeu? Quero saber como que o cara tá pensando a cidade. E é assim que eu penso. É o lado bom da pandemia, né? Fazer o quê, né? É isso. Mas, Luciano, só reforçar, bacana esse papo aqui com você e com o Alan, que, pô, nós que somos aqui da cidade, né, cara, a gente tem um carinho, né, olha para o município de uma forma diferente, né? Você vai passando pelas ruas, vai lembrando de onde você passou, do que você fez, do que você não fez. Eu esqueci de falar história, também. Isso é muito bacana. Eu esqueci de falar também, a gente fez um evento, não sei se Alan com certeza vai lembrar, a gente fez um evento lá com Soda Cáustica lá na Cultura, lembra, Alan? Sim, pô, com certeza. Pô. Mas é legal isso, uma vez eu lembro também que eu passei, né, no Senadinho, o Alan tava lá, né, de patrão, né? De patrão? Embaixo daquela árvore lá do Senadinho, né, no lazer, e eu passei, eu falei assim, caramba, que inveja, né? Lembra disso, Alan? Lembro. Aí acho que eu fui na volta, eu não resisti e parei. E ali a gente ficou batendo um papo e rendeu, né? Rapaz. Ficou até tarde conversando e falando muito sobre isso, né? Sobre essa questão. Exatamente. Aí rolou um monte de coisa, né? Principalmente sobre a questão política em Tanguá e a necessidade dessa renovação, né? Nada contra os candidatos aí, mas eu acho que precisa dessa renovação, tanto no legislativo quanto no executivo municipal, né? Tem que vir um nome aí, tem que aparecer alguém. Isso aí. E a questão cultural, Luciano? Eventos, rock, a cultura em si, cara. Aí, vocês são do tempo que a galera se dividia pelo gosto musical, né? A galera que gostava de rock andava junto, a galera que gosta de funk andava... Cara, ó, a galera, eu não sei se vocês lembram disso da sua época, mas era assim, a galera que gostava de rock ficava ali perto do Trem de Aloysio. Trem de Aloysio. Ó quanto tempo tem isso, Trem de Aloysio. E quem gostava de funk ficava lá na quadra, onde é ali sentado do lado do Morinho, né, aí. tinha uma quadra. Exatamente. Ficava ali perto da estação. Então a galera do funk ficava ali perto da estação, naquela quadra, jogando futebol ali, e a gente ficava ali no murinho de Aloysio, né? Era meio assim. Mas era legal, era um tempo bom. Depois foi para perto do Solar ali, né? Essa já foi a outra geração, né? Aí já é uma outra geração. Já sou velho. Não sei se parecia que tinha mais eventos, né? Sei lá, eu tinha uma impressão que acontecia mais coisas na... Sei lá, tinha mais atração, não sei. Eu tenho essa impressão, não sei se é coisa de gente velha também, do cara que tá ficando mais velho. Fica meio saudosista, né? A gente tinha o trailer do Ney, cara. Acho que as coisas iam somando. A gente tinha o trailer do Ney, que era um point também. A gente tinha o Otávio do Som, que às vezes a gente contratava o Otávio do Som, mas não pagava, e o Otávio não ligava, ele botava o som pra gente. Eu chegava na outra semana, Otávio, aquela semana não deu, mas agora a gente vai pagar. E o Otávio botava o som de novo pra gente tocar e a gente não pagava ele de novo. Mas acabava, assim, todo mundo junto ali, sempre fazendo alguma coisa. Legal. E era divertido. Legal. E existia uma iniciativa individual também naquele momento, né, Luciano? E disso aí, Alan, eu acho que é importante a gente falar também, porque a música ela está presente nesses momentos, né? E daí a gente tirava muitas ideias, né, ligadas à política, cara. Até porque você sabe que o rock tem uma ala do rock que é bem politizado, assim, né? Então a gente ouvia as músicas e aquelas músicas que faziam você pensar, que te davam uma inspiração para você pesquisar alguma reflexão, coisa, né? Então, aí a gente volta, né? A gente vai e volta, né? Não pode esquecer dessa galera desse movimento do rock nacional, que alguns viveram o período da ditadura militar no Brasil. E eles tinham músicas censuradas,
né? Na época do vinil, aquelas músicas, naquela faixa, ela vinha riscada pela censura, era proibida a execução. Depois parece que vinha um aviso na capa do álbum, na capa do disco, proibida a execução da música tal, bem grande assim, né? Atrapalhava todo aquele trabalho gráfico da capa aquele trabalho artístico, né? Das capas dos discos, né? E essa galera, essa geração do rock nacional, eles falavam muito sobre isso. E a gente cresceu ouvindo isso, ouvindo esses caras, né? E de repente eu fico muito feliz, porque às vezes eu acho que a gente tem que ter essa reflexão, né? Diante desse momento que a gente está vivendo. Peraí, mas será que o que eu tô falando, o que eu penso é o correto? Eu acho que a gente tem que fazer essa autoavaliação. E aí, quando você se depara com uma fala de um Arnaldo Antunes, por exemplo, que vai muito de encontro ao que você pensa, aquilo te conforta, né? E às vezes você vê um outro que, pô, mas eu gostava tanto do que esse cara falava e agora ele tá lá, né? Assim, eu lembro, não sei se vocês lembram, naquelas campanhas do Lula lá, daquela com Collor, com o Fernando Henrique, aquelas disputas políticas, tinha uma fala da Regina Duarte, a senhora Regina Duarte, ela foi para a TV aberta e falou. Eu lembro muito dela, Luciano. Em 2002. 2002. Teve um ano que ela foi abertamente. A frase que marcou foi assim: ela falou, eu tenho medo. Se referindo ao PT. 2002. Foi 2002, né? Eu tenho medo, assim, abertamente. Foi. Mas ela já tinha participado das outras também, antes. Né? E nesse ano, acho que marcou essa frase dela. Ela é filha de militar, né? E olha, que parece que não casou para não perder o dinheiro, né? A pensão, né? E olha onde foi parar a Regina Duarte, né? Que vexame, cara, que vergonha para ela, né? E a gente vê colegas dela declarando, né? Fazendo aquelas declarações, pessoas que tinham um certo respeito por ela, quer dizer, perdeu, né? Por não sei lá, não sei se foi um ato impensado ou se foi muito bem pensado, a gente fica meio assim, né? Meio sem saber até o que dizer. Porque, assim, enquanto você está na disputa política de forma legítima e tudo mais, aquela campanha dela, que ela fez para o PSDB, né, na época, que ela dizia que tinha medo, né? Tinha medo do Lula, tinha medo do PT, e eu lembro muito ridícula, que né? pegaram essa fala dela e foi criado aquele slogan, né? A esperança vai vencer o medo. E eu lembro que na posse do Lula estenderam uma bandeira bem grande lá no Planalto, lá, né, e a esperança venceu o medo. E foi muito bacana, porque realmente o Brasil passou a viver um momento de esperança, né? A gente viveu na era Lula, isso é inegável, não tem o que discutir. Né? O Lula fez 2 governos fantásticos, terminou o mandato com 85% de bom e ótimo. Então, é indiscutível, sabe? Pode ser questionar uma outra coisa, que ninguém acerta tudo, claro, né? Teve seus erros, teve suas falhas, mas o Brasil cresceu nos governos do PT, isso é inegável. Mas isso aí, o que você está colocando é importante, porque a gente observa justamente isso. Ela, você vê, era uma pessoa ainda querida, uma pessoa que estava ali no meio artístico, tudo mesmo, depois dessas campanhas. Enfim, ganhou, perdeu, tudo bem. Agora, quando você toma posições, e principalmente ela, quando ela não se manifestava diante ela substituiu aquele secretário, né, que fez aquela apologia ao nazismo ali. Caramba. E ela passando um pano ali, no Rodrigo Alvim, né? Acho que esse é o nome do cara, meio que passa um pano ali. Entendeu? Aí já muda de figura, né? Mas é isso aí, Luciano. A gente já está aqui já com mais de 1 hora, né, de bate-papo aqui, né? Parece que quando a conversa é boa, a gente nem percebe o tempo passando, né? Então a gente já praticamente entra aí nas considerações finais. Já posso fazer a minha? Passou rápido, né? Passou rápido, cara.
Sinaliza aí, Luiz. Faz aí as suas sinalizações aí. Não, só agradecer aí a presença dos amigos, né, Luciano? Prazerzão bater papo contigo, irmão. Alan também. Espero que a gente possa passar logo por esse momento, que as pessoas se protejam. Quem puder, fica em casa, cuida aí da saúde, não dá bobeira. E se Deus quiser, a gente vai sair dessa. E o país, com certeza, futuramente, a gente vai poder olhar para trás e ver que tudo isso já passou. Vamos viver momentos melhores. Eu vou tomar, cara. Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente aí. E você, Luciano? Eu também, eu desejo que o pessoal se conscientize cada vez mais, né, sobre o momento que a gente está passando aí, essa pandemia, coisa séria, né, não é uma gripezinha, né, não vamos seguir os exemplos lá do nosso presidente, eu falo com propriedade, vamos fazer atividade física, né? Acho que vale o momento também para conscientizar a galera. A gente tem visto aí, a gente está falando muito do Covid, né, dessas mortes causadas pelo Covid, mas eu acho que é importante falar também, a população brasileira nunca teve, eu acho que mundial, né? Não só brasileira, mundial, nunca teve tão obesa ou acima do peso ideal. Isso é sério. Isso é sério, a obesidade é um problema sério, desencadeia um monte de vários outros problemas. Então, vamos ter essa consciência, vamos fazer atividade física legal, né? Tem atividade física aí que você não precisa gastar nada. Procura um profissional de educação física, pega todo professor de educação física, gente boa, pede uma orientaçãozinha lá, né? Para não fazer nada de errado, não sofrer nenhuma lesão. E dizer assim, que eu acho que esse espaço que já foi pensado há um tempo atrás, já foi conversado entre nós, né, e agora está se concretizando, é muito importante, tende a melhorar bastante, né? Outras pessoas, eu quero assistir, né, outras pessoas aqui, eu acho que tem muita gente em Tanguá que pode colaborar muito, né? E também eu queria ressaltar o seguinte, cara, eu ouvi de uma pessoa assim, né, que eles falam do lulismo, bolsonarismo e petismo, né, e às vezes de uma forma bem negativa, bem pejorativa, né, dizer para essa pessoa para essas pessoas, que eu sei que não é só uma, que o PT continua grande, o PT continua forte, né, achando que o PT acabou, o PT não sei o que, não, o PT tá forte, o PT não é Lula, né? O PT não é Alan, o PT não é Luiz Otávio, não é Luciano. O PT é um partido grande, forte, que sabe lutar, sabe resistir, né? Só você analisar a política mesmo, como tá a composição lá da Câmara Federal, né? A gente tem um exemplo aqui pertinho da gente, né? Eu sempre falo, quando a pessoa vem falar mal do PT, eu falo, tá falando mal do PT, vai ali em Maricá, né? Vai ali em Maricá, faz uma pesquisa ali. Vamos comparar Maricá com outros municípios aí. Vamos ver. Então, assim, eu acho que às vezes a gente desiste da conversa porque é muita formação errada, muita falta de informação ou formação, mas a gente às vezes fica um pouco fraco, né? Um pouco triste, mas a gente não desiste não, a gente PT resistência, né? E é bom Aí. eu acho que a gente vai ter que tá mais junto. Eu acho que isso é outro fator importante também. Para a gente conversar, não precisa ter uma pauta, né, Alan? Sim, com Mas para a gente certeza. conversar e para estar agregando mais pessoas, né? Uhum. Principalmente essa galera nova, que Isso aí. precisa fugir um pouco, sair um pouco dessas fake news. Eu acho que é o público que mais está sendo atingido aí, contaminado por essas fake news. Outra coisa triste no nosso momento.
É verdade. E aí, boa noite para vocês. Satisfação muito grande estar aqui com vocês. Se puder estar outras vezes, né? Tá de uma forma mais calma, mais tranquila. Pode falar que a gente vai estar junto aí. Com equipamento mais potente, de última geração, quem sabe, né? Quem sabe. Isso aí. Sem reverb. Show. Então é isso aí, gente. Isso aí. Esse foi o programa, né, piloto, programa Papo Te Abraça, né? Um projeto do Partido dos Trabalhadores do município de Tanguá, né, da Secretaria de Formação Política do PT em Tanguá, né? A gente queria agradecer aí a participação, os comentários aí de você que perdeu o seu tempo, de você que deu o seu tempo, um pouquinho do seu tempo, né, aqui com a gente aqui, né? A gente queria agradecer muito e dizer que na próxima sexta-feira, com certeza, vai ter outra pessoa entrevistada, outro bate-papo, outro Papo Te Abraça, né? Esperamos que vocês possam estar ligados com a gente aqui e cada vez mais ampliando o debate, ampliando as ideias, a boa ideia, o bom debate, né? Em prol do nosso município, em prol do nosso estado, do nosso país. Grande abraço a todos aí. Luciano, Luiz Otávio, grande abraço. Abraço. Sexta aí. Tudo de bom para vocês. Valeu. Valeu, Alan. Abraço, Tavo.